Fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, podcast focado na troca de ideias, sem censura, sem preconceitos, gerando para você conteúdo inteligente. O episódio de hoje, no Papo no Auge, versa sobre a educação superior no Brasil. E para começar, cito a fala do professor Leandro Carnal, que aborda a complexidade do educar. Segundo o professor, o modelo tradicional de ensino, baseado numa disciplina prussiana e numa lógica francesa de compartilhamento de um saber universal, passado de geração para geração, está falido. Em outra linha de raciocínio, para o professor Luiz Alcoforado, docente da Faculdade de Psicologia de Coimbra, em Portugal, as universidades são o lugar em que pensamos o funcionamento da própria sociedade. Na era digital, as tecnologias têm uma centralidade absoluta em muitos aspectos. Nesse cenário high-tech, para o professor Luiz Alcoforado, o maior desafio é construir uma economia ultraconectada, sem perder de vista o essencial, uma sociedade melhor. Para tanto, não se pode pensar numa universidade sem pensar na construção do destino da humanidade, sem aparar as arestas das desigualdades sociais, sem deixar de mencionar a falta de acesso ao ensino superior e a evasão de alunas e de alunos da mesma. E para falar sobre a temática da educação superior no Brasil, trazemos para este Papo no Auge o professor Caio Pepe. Professor, seja bem-vindo, gratidão por aceitar nosso convite. Conta pra gente um pouco do profissional Caio Pepe. Oi, Saulo, como vai? Prazer enorme falar contigo. Depois de tanto tempo, né? Estivemos aí lado a lado trabalhando pela educação aí em Pernambuco, a gente consegue se falar, é um prazer enorme poder retomar esse contato contigo aqui por meio desse projeto. Estou muito feliz e muito agradecido de poder fazer parte. Bom, vamos lá, Saulo. A minha trajetória com a educação, começa, na verdade, eu não consigo muito desassociar eu do processo de educação, né? Eu inicio minha carreira profissional, ou seja, eu começo a trabalhar como professor de inglês, ainda muito menino, né? Eu tinha 15 anos quando eu comecei, e fui professor de escolas de inglês dos 15 até os 18, né? Aí, com 18 anos, eu fui empreender na educação. Fui empreender na educação, trabalhando especificamente nesse momento aí com o desenvolvimento de programas in company, né? Trabalhando, treinando, desenvolvendo profissionais que precisavam desenvolver competências linguísticas específicas. Eu levo esse processo de trabalhar especificamente com organizações do ensino de inglês até os 25 anos, quando eu ingresso na carreira de ensino superior. Inicio na Universidade de São Marcos, começo como professor de marketing na instituição, lecionando algumas disciplinas do programa de marketing, também de administração, né, mas mais marketing, da Universidade de São Marcos. Depois eu assumo a coordenação do programa, nesse intervalo também já comecei na pós-graduação, tanto na Universidade de São Marcos como também em outras instituições aqui em São Paulo. E logo na sequência eu dou uma pausa, né, eu sempre digo isso na carreira acadêmica, e vou para o exterior. Fui primeiro para o Canadá, e aí desenvolvendo projetos mais na minha área de formação, na área de comércio exterior. Depois fui para os Estados Unidos e regresso para o Brasil em 2009. E aí quando eu volto para o Brasil, eu já volto aí para Recife, né? E aí eu começo de verdade o que eu chamo de foco na carreira acadêmica, né? Eu ingresso na FG, também como professor do curso de marketing. Depois eu fui coordenador do curso de comércio exterior, né? Eu ajudei a desenvolver o primeiro programa de comércio exterior aí do estado. Nesse intervalo já era professor também de pós-graduação, né? Continuava com aquele vínculo com algumas instituições aqui em São Paulo, e também fui professor do CEDEP aí em Pernambuco. Na sequência eu fui lá para Paraíba também pela Laureate, né? Na FPB, no curso de administração. Depois eu fui para Wyden, lá na Favip, em Caruaru, assumi a pós-graduação do grupo lá. E aí em 2013 eu regresso para Recife, e aí já com a direção do CEDEP, né? Fico bastante tempo no CEDEP, depois eu volto para a FG. Em 2017 eu retorno para São Paulo, né, no Grupo Ânima, na Universidade de São Judas, também, né, assumindo a diretoria de pós-graduação da instituição aqui.
E também como professor, né? Sempre como professor. Professor, no futuro, boa parte da mão de obra humana será substituída por máquinas. Essa aí é uma afirmação quase apocalíptica que vem sendo entoada por cientistas, pensadores e organizações que lidam com a temática do futuro do trabalho. Na sua visão, professor, como é que as universidades brasileiras estão se preparando para esse cenário? Excelente questão. Entretanto, a minha visão com relação a esse tema ele é um pouco diferente. Para mim, da forma que eu vejo, a universidade ela tem como objetivo, um dos objetivos, né, no desenvolvimento de programas de formação específica, de atender a demandas e anseios da própria sociedade. Ou seja, se a sociedade ainda demanda soluções de formação que estão vinculadas à resolução de problemas dentro do mundo atual como nós conhecemos, cabe à universidade também oferecer esse tipo de formação, né? Onde eu vejo que o grande desafio das universidades ele vai estar atrelado na capacidade de ambidestria das organizações, no sentido de desenvolver ainda programas de formação que respondam aos dilemas da sociedade como nós conhecemos agora, mas também preparar novos modelos de formação e novos programas de formação que passam a desenvolver competências para esse novo mundo futuro, que de uma certa forma também é criado dentro da universidade por meio do processo de pesquisa que as universidades desenvolvem, né? Então, como que a gente passa a desenvolver novos modelos de formação, novos modelos de negócio, desenvolvimento de novas tecnologias, esse processo, de uma certa forma, já está presente no dia a dia de uma universidade. Onde que está o grande pulo do gato, eu diria, né? É quando a sociedade passar a demandar o desenvolvimento dessas competências no sentido de oferecer novos tipos de trabalho, novos tipos de profissão, e aí sim a universidade passa a ter um papel ainda mais relevante no processo, como eu falei, de calibragem, né, desse momento. Tanto do desenvolvimento de competências pontuais, ou seja, aquilo que precisa ser desenvolvido agora, mas também no desenvolvimento de competências que serão relevantes para esse novo cenário que está diretamente em aplicação de novas tecnologias atreladas ao mundo do trabalho. Nós sabemos, professor, que o capitalismo ele tem a tendência de se reinventar, de adquirir novos discursos. O discurso que impera hoje é aquele focado na inovação e na criatividade. E esse discurso atinge a muitas organizações, caso elas não queiram se tornar obsoletas em seus modelos organizacionais. Sendo assim, como as instituições de ensino superior no Brasil, públicas e privadas, devem inovar no anseio de adentrarem na onda da segunda revolução acadêmica, cujo conceito traz uma universidade mais inovadora e empreendedora, professor Caio Pepe? Bom, Saulo, se a gente partir do pressuposto que a universidade ela é um dos agentes de desenvolvimento de pesquisa e, por isso, de desenvolvimento de modelos de inovação, eu te diria que o processo de inovação ele está inserido no DNA da universidade, né? Nas suas, nas suas estruturas clássicas de entrega e de devolução para a sociedade. O que eu acho que nesse cenário a gente tem duas questões. A primeira delas é que eu acho que algumas instituições elas não entregaram a sua real função nos últimos anos, né? Sendo meramente reprodutoras de conhecimento já desenvolvido. Esse tipo de instituição que tem como único objetivo repetir estruturas de ensino já previamente escritas por outras pessoas, elas vão ter muito mais dificuldade porque elas só conseguem entregar um determinado modelo de competência, que são as competências que precisam ser desenvolvidas para a resolução dos problemas de momento, ou seja, aquilo que nós já sabemos, né, o que precisa ser feito. Entretanto, Saulo, o que a gente consegue perceber é que com esse nível de complexidade do mundo, caberá às instituições desenvolver cada vez mais modelos, não só científicos, mas também tecnológicos, de apresentar novos caminhos e novas perspectivas, tanto de desenvolvimento de trabalho, como de projetos, como do mercado como um todo. Então, esse talvez seja o primeiro desafio e que, para as universidades que já atuam no processo de pesquisa e desenvolvimento, nenhuma grande novidade, né? Agora,
O grande modelo de ruptura, eu acho que é o que eu chamo de logística de entrega, Saulo. Esse sim é um modelo que vai ser muito modificado. Ou seja, tradicionalmente, quando a gente pensa na universidade, a gente pensa num determinado modelo de deslocamento de um grupo de pessoas, alunos até a instituição, para desenvolvimento de suas atividades, né? E eu acho que isso, de uma certa forma, começa a desaparecer. Então, o grande desafio que nós teremos é como nós vamos integrar modelos presenciais de desenvolvimento, modelos 100% virtuais de desenvolvimento, e como que nós vamos calibrar esses dois por meio de entrega de modelos híbridos. De uma certa forma, algumas instituições dizem que estão fazendo isso, mas eu acho que esse processo vai ser potencializado. Então, para mim, quando a gente fala de inovação na universidade, eu acho que o grande desafio é aquelas instituições que já fazem pesquisa, que já trabalham no state of the art, de compreender os fenômenos da sociedade, elas permanecem. Aquelas que não fazem isso precisarão fazer. E o segundo processo é como ajustar a integração de tecnologia no desenvolvimento de ensino mais aplicado para a formação de competências específicas. Esse que eu vejo que é o grande desafio em termos de inovação das instituições. Professor, quais são as competências, habilidades, então, que as universidades precisam, devem desenvolver e estimular nos alunos para que possamos ter profissionais qualificados, cidadãos conscientes, críticos, diante do cenário que nós temos hoje e para os próximos anos? Nesse contexto, a responsabilidade da universidade ela se torna maior, né? A gente meio que se acostumou a compreender a universidade exclusivamente como um centro de formação técnica, né? Ou seja, formar profissionais para que eles possam trabalhar em modelos organizacionais e estruturais já existentes. Essa é ainda uma função da universidade, né? Mas uma das competências fundamentais que a universidade passa a ter nesse cenário, nesse contexto, é o de desenvolvimento de habilidades críticas, o desenvolvimento de modelos científicos, para que nós possamos criar e pensar em novos modelos de estrutura organizacional e não apenas o de replicar aquilo já existente, né? Partindo desse pressuposto, quais são as competências específicas, né, que a universidade passa a ter? É o de desenvolver pessoas, né, futuros profissionais, com muito senso crítico e que possuam a capacidade de amparar suas decisões em elementos comprovados, científicos e que permitam menos risco para toda a sociedade e para a comunidade onde ela está inserida. Do ponto de vista assim real, mais prático, né, eu te diria que esses desafios que a universidade tem, eles passam muito pela capacidade de adaptação que as instituições precisam ter, né, e consequentemente ensinar aos nossos alunos no sentido de compreender que o mundo ele é volátil, o mundo ele é incerto, ele é rápido e que ele demanda que decisões sejam tomadas de forma muito mais assertivas do que baseado exclusivamente em parâmetros de achômetro, né? Em outras palavras, se a gente entra na necessidade de ser cada vez mais eficiente no processo decisório, nós estamos falando de ciência pura, nós estamos falando de pensamento crítico e nós estamos falando... Professor, como o senhor vê a relação professor e aluno no processo de aprendizagem, sabendo que o papel docente ele não se pauta mais na figura daquele que detém por completo o saber, que o aluno ele traz em seu bojo uma grande base informacional e como essa relação é construída num processo de longo prazo, entendendo que o processo de educar se dá num contínuo? Bom, Saulo, agora talvez seja a temática que eu mais goste, né? Como que fica a relação professor-aluno dentro desse contexto. É muito importante para os dois lados, né? Tanto como aluno, né, como professor, a gente compreender que a forma de acessar o conhecimento mudou. Então, se historicamente, né, o professor ele concentrava todo o conhecimento, todo o saber, e os alunos, de uma certa forma, tinham o objetivo de
buscar essas informações através de um professor ou por meio do professor, que era o guardião desse conhecimento, a gente começa a perceber que a coisa muda um pouco, uma vez que a tecnologia ela nos permite, né, ter acesso a qualquer tipo de dado, a qualquer tipo de informação em tempo real. Ou seja, o professor como única fonte do conhecimento e do saber deixa de existir. Se por um lado tem muita gente que acha isso ruim, eu acho essa estrutura sensacional. Porque o fato central desse ponto é que a nossa função ela passa a estar muito mais atrelada a como que nós vamos aplicar, desenvolver, trabalhar e melhorar a construção desses dados por meio de curadorias assertivas. E eu sempre faço, né, um exemplo, que é, se a gente pensar e quiser aprender como que a gente faz para fazer uma cirurgia cardíaca, todas essas informações elas estão disponíveis hoje, né? Então por que qualquer pessoa não pega essas informações e faz uma cirurgia cardíaca, né? Porque é fundamental que a gente consiga otimizar essas informações no sentido de colocá-los dentro de um contexto aplicado mais real. Então, a função do professor e do aluno hoje é entender que o professor ele serve muito mais como um curador, né, como um guardião de possibilidades, do que necessariamente como um guardião de todo o conhecimento, uma vez que esse já está disponível para todo mundo. Entendendo esse contexto, a gente vai passar a ter aplicações, a gente vai começar a ter processos de desenvolvimento, tanto docente como de discente, muito menos tensos, eu diria, né? E a gente vai conseguir formar melhor as pessoas, uma vez que o professor ele passa a ser muito mais o responsável pela trajetória de aprendizagem do aluno, do que necessariamente como única fonte do conhecimento e do saber. Então, acho que esse é o grande desafio hoje. Como é que a gente vai ensinar para os nossos alunos que esse conjunto de informações, esse conjunto de dados e de códigos que já estão disponíveis, precisam ser estruturados de forma lógica, eficiente e coerente para que a gente possa, a partir de então, desenvolver novas soluções para os problemas que a gente já conhece. E chegamos ao fim deste episódio do Papo no Auge. Nele abordamos a temática da educação superior no Brasil. Trouxemos para este papo o professor Caio Pepe, mestre em administração de empresas, professor de diversos cursos de pós-graduação no Brasil e no exterior, e que atualmente é gerente de programas de especialização e mestrado da Fundação Dom Cabral. Professor Caio Pepe, gratidão demais pela gentileza de sua presença em nossa conversa. Certamente uma visão muito significativa sobre a temática aqui abordada. Cara, eu queria te agradecer demais o convite, poder falar num momento como nós estamos vivendo agora, né? Da nossa importância, né, como profissionais de educação, da importância da universidade e principalmente dos desafios que todos nós vamos enfrentar, não só agora no pós-Covid, né? Quando a gente tiver que enfrentar esse novo normal, mas com relação aos desafios que a sociedade demanda para todos nós e, obviamente, a universidade não pode refutar esse papel de liderança nesse momento. Foi um prazer, espero ter contribuído e a gente se vê, tá bom? Grande abraço, meu amigo. Tchau, tchau. E lembro a vocês que nos escutam de nos seguirem nas plataformas agregadoras de podcast. Estamos no Spotify, no Google Podcast e na plataforma da Anchor. Nos sigam, curtam, compartilhem nossos áudios, afinal, conhecimento precisa ser propagado. Grande abraço a todas e todos e até o próximo episódio.